Vamos lá, senhores, bom dia. Vamos trabalhar, então. Eu costumo dizer que quem está preparando para a OAB não tem feriado, não, né? Então, aqueles que vieram vão ser aprovados, com certeza. Não que os que não vieram não serão, né? Porque eu não posso gorar meus alunos, né? Mas os que vieram serão, com certeza. Pessoal, nossa última aula de civil, tá? Os próximos encontros serão processo civil, né? Os 2 últimos sábados, a gente vai trabalhar processo civil. Última aula nossa de direito material. Nós trabalhamos parte geral, concluímos na live. Nós trabalhamos direito das obrigações, concluímos na live. Tá? A minha ideia é a gente tentar concluir todo esse material agora, em sala, para que nós possamos utilizar a live para falar de direito das coisas. Tá? E assim a gente terá passado por todas as matérias importantes do direito civil para fins de OAB. Ok? Então, bastante atenção. Hoje a gente vai falar de direito de família e direito das sucessões. Tá? Especialmente direito das sucessões, que é um pouquinho mais difícil, né? E que, por isso, quando cai, também muitos acabam errando. Okay? Então, vamos lá. Primeira parte da nossa aula, direito de família. Na verdade, só relembrar alguns pontos do direito de família, porque o nosso foco é sucessões. Só relembrar alguns detalhes do direito de família, e especialmente alguns pontos que nos servirão para direito das sucessões daqui a pouquinho. Então, vejam. Primeiro ponto de direito de família que nos interessa, você já pode pegar seu material, sua caneta. Relação de parentesco. Relação de parentesco não é uma matéria muito difícil, a gente só tem que tomar cuidado com algumas possíveis pegadinhas. Né? Linha reta, linha colateral. Na linha reta, os graus são contados por geração, então, sem nenhuma dificuldade. Primeiro grau ascendente de linha reta, pais. Segundo grau, avós. Terceiro grau, bisavós. Descendo, filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Cada grau, uma geração. Um pouco mais de cuidado com relação à graduação dos parentes em linha colateral. Por quê? Grave isso se você ainda não assimilou esse ponto. Vez em quando ele cai em prova, quando cai como pegadinha. Não existe primeiro grau colateral. Grava isso. Não existe primeiro grau colateral. Porque os parentes em linha colateral nós identificamos primeiro chegando no ancestral comum. Então, o meu parente em linha colateral mais próximo é o irmão, e ele já é segundo grau colateral. Porque na contagem, primeiro eu tenho que chegar nos meus pais, né, que é o meu ancestral comum. Então, conto 1 nos pais, 2 no irmão. 3, sobrinho. 4, sobrinho neto. Parentesco civil, parentesco natural, ele se extingue no 4º grau colateral. Tá? Então, sobrinho neto também é parente. Né? O filho do meu sobrinho também é parente. Além deles, tio, 3º grau colateral, porque eu chego primeiro no meu ancestral comum, que é o avô. 1 no pai, 2 no avô. 3, tio. Primos, 4º grau. Filho do primo não é seu parente. O primo já é 4º grau e ali termina o parentesco. Tá? E o último parente seu é o tio-avô, porque dá 4 graus também nele. Então, 1 nos pais, 2 nos avós, 3 nos bisavós, 4 no tio-avô. Esses são os seus parentes. Segundo grau colateral, irmãos, não tem, portanto, primeiro grau colateral, não caia nessa pegadinha. Não tem primeiro grau colateral, segundo grau, irmãos. Terceiro grau, sobrinhos e tios. 4º grau, primo, sobrinho, neto, tio-avô. Tá? Parentesco, matéria bem facinha, tá? Não tem como errar se cair na sua prova. Um pouco mais de cuidado com o parentesco por afinidade. O legislador nos diz que os parentes do cônjuge, os parentes do companheiro, também são parentes meus. Parentes por afinidade.
né? Então, os parentes da minha esposa também são meus parentes por afinidade, com um detalhe imprescindível. O parentesco por afinidade termina no segundo grau colateral. Se o parentesco civil ou natural vai até o quarto grau colateral, portanto, até primo, sobrinho neto, tio avô, o parentesco por afinidade vai até o segundo grau colateral. Por isso que, inclusive, a gente tem que tomar um certo cuidado com o material de internet, né? Eu já chamei atenção uma vez, mexendo no Instagram com relação a isso, mas não adianta, né? De um Instagram que é extremamente importante, que é o do Colégio Notarial, e que eles têm um quadrinho de parentesco famoso, lá e todo mundo compartilha e fala, muito bom, né? Nossa, genial o quadrinho aqui que eles postaram, só que chama o sobrinho da minha esposa de parente. Não é. Não é. Então, cuidado com o material de internet. Porque o parentesco por afinidade vai até o segundo grau. O irmão da minha esposa é meu parente. De fato, o meu cunhado é meu parente, parente em segundo grau colateral por afinidade. O filho dele não é nada meu. O sobrinho da minha esposa não é nada meu. Parentesco por afinidade termina no segundo grau. Por isso que quando o meu cunhado tiver os filhos dele, eu não vou dar parente, eu não vou dar presente. Não vou mesmo. Né? Tio, que tio o quê, rapaz? Tio, sou seu parente, não. Fica para lá. Cuidado com isso. Tá? A linha reta da afinidade também é eterna, também é perpétua, assim como o do parentesco civil natural, então conta ad infinitum, só que a linha colateral da afinidade se extingue no segundo grau, enquanto que a linha colateral do parentesco natural e civil vai até o quarto grau. E aí, com relação ao parentesco por afinidade, outro grande cuidado. Primeira observação muito importante, que alguns acabam esquecendo, é de que o parentesco por afinidade só vai até segundo grau colateral. E a segunda informação muito importante é que, e você pode marcar de caneta vermelha, grifar, a linha reta da afinidade não se extingue com o fim do casamento. A linha reta da afinidade não se extingue com o fim do casamento, ou com o fim da união estável. Por isso é que a gente diz aí jocosamente, mas corretamente, né, que sogra, sogro é para sempre. De fato são. O casamento acaba, a sogra não deixa de ser sogra, sogro não deixa de ser sogro, o enteado não deixa de ser enteado. Se o indivíduo casar de novo, vai ter 2 sogras, 3 sogras, assim sucessivamente. Parentesco da linha reta não se extingue, colateral sim. Existe, portanto, o ex-cunhado. Cuidado com isso. Não existe ex-sogra, não existe ex-sogro, não existe ex-enteado, porque a linha reta da afinidade não se extingue com o fim do casamento ou da união estável. Linha colateral extingue. Existe ex-cunhada. É possível o indivíduo casar com a ex-cunhada dele. Não tem problema. Na verdade, é a única forma dele não ganhar outra sogra de presente. Né? Divorciou da esposa, ou a esposa faleceu, né? Aí, viúvo muito triste, né? Irmã da falecida também muito triste. Né? Aí um consola o outro e pode casar, não tem problema nenhum. Vai continuar só com uma sogra, única saída. Né? Pode casar com ex-cunhado, pode casar com ex-cunhada, não tem problema porque existe. Agora, com ex-sogra não, porque ex-sogra não existe. Né? Na verdade, acho que o legislador foi sábio nesse ponto, porque a ideia dele, ainda que o indivíduo tenha um surto psicótico, né, e resolva querer casar com a ex-sogra, o Código Civil não deixa, né, porque não pode casar parentes em linha reta. Então, não se esqueçam aí desses 2 detalhes. Primeiro, a afinidade só vai até o segundo grau. Segundo, a linha reta da afinidade não se extingue com o fim do casamento. Sogra é para sempre, enteado também. Tá? Artigo 595, parágrafo 1º e parágrafo 2º, o que nós acabamos de falar. Cada cônjuge ou companheiro, então se estende à união estável também, tem parentesco por afinidade na união estável,
é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Parágrafo 1º, o parentesco por afinidade, olha o erro do pessoal lá no Instagram. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, descendentes e irmãos do cônjuge ou companheiro. Irmãos. Por isso, da afirmação de que o parentesco por afinidade só vai até o 2º grau. Sobrinho da minha esposa não é nada meu. Não é meu parente. Parágrafo 2º, muito importante também, na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Sobre parentesco, era o que a gente precisava ressaltar. Com relação ao casamento, primeiro ponto, capacidade. O legislador civil nos diz que a idade núbil é 16 anos. Então, podem casar os maiores de 16 anos. Tem exceção? Tem. O legislador também possibilita o casamento do menor de 16 anos em caso de gravidez ou para extinguir a punibilidade de um crime. Mas essa segunda a gente entende que já foi revogado tacitamente. Então, resta-nos apenas gravidez, mas mesmo nessa hipótese precisa de decisão judicial. Tá? Exceção. Na verdade, a regra é de que podem casar os maiores de 16 anos. Com a seguinte observação: maiores de 16, menores de 18, podem casar com autorização dos pais ou representantes legais. Maiores de 16, menores de 18, podem casar com autorização dos pais ou representantes legais e, neste caso, não, grave isso, neste caso, não precisa de decisão judicial. O maior de 16 anos pode casar, maior de 16, menor de 18, com autorização dos pais e, neste caso, não precisará de decisão judicial. Basta o consentimento dos pais no processo de habilitação. Ponto. Se os pais não concordarem, o maior de 16, menor de 18, ainda pode casar. Mas, nesse caso, precisará de uma decisão judicial, em ação de suprimento de consentimento. Se os pais não concordarem com o casamento e o menor de 18, o maior de 16 entender que a oposição é injusta, ele terá interesse e legitimidade para propor uma ação de suprimento de consentimento e assim casar com a autorização judicial. Observaram? Maior de 16, menor de 18, se tiver o consentimento dos pais, pode casar tranquilamente, basta os pais concordarem lá no processo de habilitação. E neste caso, nesse primeiro caso, pode casar em qualquer regime. Cuidado com isso. Pode casar em qualquer regime. Se os pais não concordarem, o maior de 16, menor de 18 ainda pode casar, mas vai precisar de decisão judicial. No segundo caso, quando o maior de 16, menor de 18 se casar com a autorização judicial, o regime será o da separação obrigatória. Digo isso e peço para você destacar aí nas suas anotações, porque as pessoas acham que o menor de 18, o maior de 16 anos, pode casar desde que seja no regime da separação de bens. Ponto. Não é verdade. Não é verdade. Se ele estiver se casando com o consentimento dos pais, pode casar em qualquer regime. Em qualquer regime, e a regra será o da comunhão parcial de bens, caso não escolha nenhum. Será obrigatória a separação no caso daqueles que dependerem de decisão judicial para casar. O menor de 18 só depende de decisão judicial para casar se os pais não concordarem. Então, se os pais não consentirem com o casamento, ele ainda assim pode casar mediante sentença, nesse caso, separação obrigatória. Nesse caso, separação obrigatória. Cuidado, portanto, com esse detalhe. Já lá, o maior de 16 anos pode casar desde que tenha autorização de ambos os pais. Aí você está com o seu material aí, pode puxar a setinha qualquer regime. Primeira hipótese. Na falta de consentimento, o casamento pode ocorrer por força de supressão judicial. Aí puxa a setinha, separação obrigatória.
Se não tiver consentimento dos pais, se não tiver autorização judicial, o casamento será anulável. Anulável, portanto, vício de validade. Perfeito. Era o que nós precisávamos saber sobre idade núbio. Mas sabemos que o legislador civil nos traz dois róis, né, um de impedimento e outro de suspensão. Causas impeditivas do casamento e causas suspensivas do casamento. Artigo 1521, artigo 1523. Eu quero que você, depois dê uma boa lida no rol do 1521 e depois no rol do 1523, inclusive destacando no caput. Porque no 1521 o legislador nos diz o seguinte: não pode casar. Causa impeditiva. Não pode casar. Já no 1523, a expressão é outra. Não deve. Isso traz uma consequência importantíssima para a prática que nós já vamos identificar. Veja bem, com relação às causas impeditivas, artigo 1521, não podem casar ascendentes com descendentes, afins em linha reta, por isso que o indivíduo não pode casar com a sogra, afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado, e o adotado com quem foi do adotante, isso é óbvio, porque aqui eu estou diante de sogra e nora, já estaria abrangido no inciso primeiro e segundo, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até terceiro grau. Eu quero acreditar que a OAB não vai colocar essa parte final, porque tem uma lei especial que autoriza o casamento de sobrinho com tio. Muito embora que o legislador esteja afirmando que terceiro grau colateral não pode casar. Mas tem uma lei especial que autoriza. Então, eu quero crer que a FGV não vai cometer aqui essa gafe, né? O adotado com o filho do adotante, é óbvio, são irmãos. São irmãos. As pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Na verdade, são três grupos. Impedimento por parentesco, impedimento por casamento anterior, que ainda não foi dissolvido, e impedimento de decorrência de crime. Causas impeditivas. Não podem casar. E, neste caso, se o casamento for celebrado, grave isso, ele é nulo. Nulo. Com base lá na nossa primeira aula, vocês aprenderam, na verdade, relembraram, que eu não posso confundir nulidade com anulabilidade. O casamento do maior de 16, menor de 18, sem autorização dos pais e sem decisão judicial, é anulável. É anulável. O casamento em inobservância de causa impeditiva é nulo. Nulidade absoluta, portanto. Artigo 1523 do Código Civil, esse que eu não vou ler, mas depois dê uma boa lida nele, nos traz as causas suspensivas. E ali, como nós notamos, depois você pode marcar de rosa-choque aí no seu vadimécum, olha o que o legislador nos diz. Não devem casar. Então, aqui o legislador está fazendo uma recomendação. Recomendação. Aí, veja bem, vocês deram uma acordada, porque, né, primeiro estão meio desacelerados, né? Se o casamento em inobservância de causa impeditiva é nulo, o casamento em inobservância de causa suspensiva é o quê? Era o erro que eu queria que vocês cometessem para não cometer na prova. Né? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Já bem, lá na primeira aula, quando nós falamos de parte geral, e na live eu relembrei, todos os negócios jurídicos nós analisamos a partir de 3 planos, 3 degraus. Né? Vocês se recordam. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. O casamento é um negócio jurídico. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Cuidado com isso. Porque se cair, roda muita gente. Eu sei porque erram pra caramba na minha prova.
casamento é um negócio jurídico, então a gente também tem que analisar a partir dos 3 planos. Se o casamento for contraído em inobservância do 1521, causas impeditivas, estou com um problema na validade do negócio jurídico, portanto, a consequência é nulidade. Nulidade. Se o casamento for contraído em inobservância de causa suspensiva, ele não tem defeito de validade. As causas suspensivas não influenciam na validade do casamento. O legislador fez uma recomendação: não devem casar. Se casarem, o casamento será válido. Ele existe e é válido. Só que como sanção, porque vocês não me ouviram, o regime será o da separação obrigatória. Então, a causa suspensiva influencia na eficácia. A causa suspensiva influencia no 3º degrau da escada pontiana. Por quê? Porque vai obrigar o regime da separação. O casamento será válido, só que eita, é a manga. O casamento será válido, só que o regime da separação obrigatória. Guarde isso. Porque vocês observaram aqui, ó, vocês mesmos, no automático. O casamento em inobservância de causa impeditiva, nulo. Então, causa suspensiva não é tão grave, anulável. Anulável nada. Absolutamente válido. Absolutamente válido. A única consequência é que o regime de bens, neste caso, será o da separação obrigatória. Ok? Não erre isso na prova. Se isso aqui cair na prova, vocês errarem, não vai acontecer nada não, mas eu vou ficar chateado com vocês. Não tem cordinha do Silvio que aguenta. E não está amarrado não, está liberado, tá? Silvio falando para vocês vão ser aprovados, tá amarrado em nome de Jesus. Tá nada, tá livre, pode ser aprovado. Pode ser aprovado. Vou orar a sua aprovação, não. Ex tunc, nulidade, efeito ex tunc. Exatamente, retroativo. Né? Ok? Sobre nulidade, inclusive, olha como é que nossa matéria vai complementando. Lá na primeira aula, afirmamos, só tem um critério de incapacidade absoluta por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Ponto. Isso influenciou lá na teoria da incapacidade, mas aqui no direito de família também. Porque antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós afirmávamos, será nulo o casamento contraído por infringência de impedimento e o casamento contraído pelo enfermo mental. Com a revogação dos incisos do artigo 3º, o casamento do enfermo mental é presumivelmente válido. Agora nós só temos uma hipótese de nulidade do casamento, 1521. Então, se lá na sua prova cair, o casamento do enfermo mental, 2 pontos, é inexistente, nulo, anulável, válido, você vai marcar válido. Porque é a única informação que eu tenho. Pode ser anulável se ele não tiver condições para manifestar a vontade no caso concreto, porque aí eu vou enquadrar lá no relativamente incapaz do artigo 4º. Mas, se a sua questão se limitar a dizer sobre enfermidade mental, casamento é válido. Ok? Só gera nulidade do casamento causa impeditiva. Falamos de parentesco, falamos algumas regras aqui sobre o casamento. Ponto mais importante sobre o direito de família e ponto mais cobrado, tanto em direito de família quanto em direito das sucessões. Aqui aproveita para as 2 matérias. Regimes de bens. Regimes de bens. Cuidado porque tem muita gente que vai por uma lógica, né, popular e acaba escorregando aqui
dentre os regimes de bens. Então, regras sobre os regimes de bens. Algumas regras gerais. Primeiro, princípio da variedade. Nós temos 4 regimes: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens, que se dividirá em convencional e obrigatória, e participação final nos aquestos. Além de ter uma variedade de regimes, princípio da autonomia me autoriza a escolher qualquer um desses 4 regimes, e se nenhum deles me interessa, eu posso criar um regime próprio. Tá? Grava isso pelo princípio da autonomia de vontade. É possível fazer um mixer de regimes. Não tem problema. Quero casar no regime da comunhão parcial com relação aos bens móveis. Mas com relação aos imóveis eu quero separação. Beleza, problema nenhum. É possível princípio da autonomia de vontade. Você pode escolher qualquer um dos regimes que já estão lá prontinhos no código, mas o legislador me dá a liberdade para mixar regras, sem nenhum problema. E aí, detalhezinho que já foi cobrado aí na OAB umas 2, 3 vezes, o pessoal se esquece, é possível mudar o regime depois de celebrado o casamento? É. Beleza, que bom que vocês sabem. É possível mudar o regime durante o casamento? Sim. Posso mudar esse regime durante o casamento por pacto antinupcial, assim como fiz antes de celebrar, na primeira escolha? Não. É possível a mudança do regime de bens durante o casamento, mas dependendo de decisão judicial. Só é possível mudar o regime de bens durante o casamento mediante decisão judicial. Então, será necessária a propositura de uma demanda, que é de procedimento voluntário, de jurisdição voluntária, mas será necessário, né, o ajuizamento de uma demanda de alteração justificada do regime de bens. Não tem como, portanto, alterar o regime por instrumento público. Eu tenho como escolher o regime antes de casar por instrumento público, por pacto antinupcial. Mas mudar, não. Mudar o regime de bens durante o casamento só por decisão judicial. Na verdade, esse é apenas um dos requisitos. Os requisitos para modificação do regime de bens são 4. Primeiro, pedido de ambos. Não tem como mudar o regime unilateralmente. Tem que ser pedido realizado por ambos os cônjuges. Segundo, autorização judicial. Então, tem que ter procedimento, tem que ter processo. Terceiro, esse aqui a gente critica, mas ainda está na lei. Motivação. Eu tenho que justificar a alteração do regime. O juiz vai apreciar exatamente esse ponto. E último requisito, proteção dos direitos de terceiro. A mudança do meu regime não pode influenciar direitos de terceiros, por exemplo, eventuais credores. Porque talvez esteja aqui com a pretensão de alterar o regime de bens para diminuir o meu patrimônio na metade. Sair de comunhão universal para separação. Isso vai prejudicar credores, então não pode. Tá? 4 requisitos: pedido de ambos, autorização judicial, pedido motivado e ressalvados os direitos de terceiros. Aí eu consigo alterar o regime de bens. Okay? Antes de falarmos sobre os regimes em espécie, um pouquinho sobre o pacto antinupcial. Pacto antinupcial é o instrumento através do qual se escolhe o regime. Beleza. Só que atenção para o detalhe. Pacto antinupcial é um instrumento através do qual se escolhe o regime, e ele é um contrato de 3 características. O pacto antinupcial é um contrato solene. Por que solene? Porque depende para sua validade de escritura pública. O pacto antinupcial é um contrato solene. Então, ele dependerá para sua validade de escritura pública. E lá na primeira aula, nós vimos que, quando eu não preencho a forma exigida pela lei, o contrato é nulo. O problema é grave, Então, se eu, eventualmente, escolho o meu regime de bens como sendo da separação, por um instrumento particular, assinado por mim, pela minha noiva,
e mais 2 testemunhas, não tem validade nenhuma. Nulo. E se o pacto é nulo, o regime de bens vigente entre os cônjuges, comunhão parcial. Tá? Veja bem, contrato solene, escritura pública. Pacto antinupcial é feito em cartório. Cartório assinado pelo tabelião. Segundo requisito, ou segunda característica, o pacto antinupcial é um negócio jurídico, um contrato condicional. Nós vimos também lá na primeira aula, por isso que parte geral é muito importante, que o negócio jurídico pode ter 3 elementos acidentais: condição, termo e encargo. Condição é evento futuro incerto. Então, quando eu afirmo que o pacto antinupcial é um contrato condicional, significa o quê? Que ele só produzirá efeitos quando ocorrer um evento futuro incerto. Qual? A celebração do casamento. Se o casamento não for celebrado, o pacto não produz nenhum efeito. Inclusive, questão recente, acho que 2 provas da OAB atrás, que questionaram lá da seguinte forma: os noivos já estavam com data do casamento marcado, fizeram lá um pacto antinupcial por escritura pública, assinado pelo tabelião, certinho, beleza? Escolheram o regime da comunhão universal de bens. Desistiram de casar, mas continuaram vivendo em união estável. E aí, depois de não sei quantos anos de união estável, a relação se encerrou. O questionamento da prova da OAB é se aquele pacto antinupcial produziu algum efeito para que esta união estável fosse regida pela comunhão universal. Não produziu. Não produziu. É pacto antenupcial. É um contrato condicional. Só produz efeitos se celebrar o casamento. Então, naquele caso, a união estável, muito embora existisse um pacto antinupcial, a união estável regida pela comunhão parcial de bens. Condicional. Depende de evento futuro incerto. E último, acessório. Por que acessório? Porque ele está em dependência do próprio casamento. Se o casamento for extinto, o pacto também será. Se o casamento for nulo, o pacto também será. Ainda que o pacto esteja perfeito. Se o casamento for nulo, o pacto também será. Mas lembre-se do seguinte: o acessório segue o principal, não o contrário. Como o acessório segue o principal, se o casamento for nulo, o pacto antinupcial também será. Se o casamento se extinguir por morte, por divórcio, o pacto também será. Acessório segue o principal. A recíproca não é verdadeira. Se o acessório, portanto, se o pacto antinupcial for nulo, o casamento não será. O casamento permanecerá absolutamente válido. Qual vai ser a consequência? Eu vou mudar os efeitos. Né? Último degrau, eficácia, que nós colocamos no quadro. Por quê? Porque aí eu vou aplicar o regime da comunhão parcial. Se o pacto antinupcial for nulo, isso não vai influenciar na validade do casamento. O casamento permanece existente, permanece absolutamente válido. Só que o regime vigorante é a comunhão parcial. Né? Então, se, por exemplo, em alguma das hipóteses do 1521, irmão com irmã, né? Alguma das hipóteses do 1521, 2 sujeitos resolveram ali casar, fizeram um pacto antinupcial escolhendo a comunhão universal de bens. Pacto válido, porque fizeram em cartório, tabelião assinou, não percebeu que eram irmãos, beleza, válido. E aí casaram. Só como são irmãos, o casamento é nulo. Pacto também, acessoriedade. 2 pessoas que não são impedidas para casar, celebraram um pacto antinupcial por escritura particular. E aí depois contraíram núpcias. O pacto é nulo. O pacto é nulo porque o pacto é contrato solene, depende de escritura pública. E o casamento, válido, regido pela comunhão parcial de bens. Pronto. Acessório segue o principal e não o inverso. Menor de 18 pode celebrar pacto antinupcial? Pode. Pode, se for maior de 16
e se tiver autorização dos pais para casar. Primeiro ponto que nós destacamos. O maior de 16, menor de 18, pode casar com a autorização dos pais e, neste caso, em qualquer regime. Se não escolher nenhum regime, será o da comunhão parcial. Mas pode casar em outro regime. Precisará, portanto, de pacto antinupcial. Para casar na comunhão universal de bens, para casar na separação de bens, precisará de pacto antinupcial. Pode fazer? Pode. Os pais vão assinar também o pacto. Agora, se for o caso de um menor que não tem autorização dos pais para casar, que precisará de decisão judicial para essa finalidade, aí, evidentemente, ele não tem como fazer um pacto. Por quê? Porque ele não tem escolha. Se precisa de decisão judicial para casar, o regime é o da separação obrigatória. Então, resposta, o menor de 18, maior de 16, pode fazer pacto antinupcial? Pode. Com exceção das hipóteses em que depender de decisão judicial para casar. Porque aí o regime será o da separação obrigatória. Ou seja, se tiver autorização dos pais, que vão assinar também o pacto antinupcial. Sobre os regimes, regras gerais sobre eles. Primeiro regime, regime da comunhão parcial de bens. Alguns falam assim, regime da comunhão parcial de bens é o mais fácil de todos. O mais difícil de todos, sim. Porque é o que tem mais exceções. Regime da comunhão parcial de bens. Professor, é aquele que comunica o que foi adquirido durante o casamento. Se fosse na minha prova, por benevolência, eu te daria 2/10 da resposta. Porque você acertou bem pouco do que foi questionado. Regime da comunhão parcial de bens comunicam os bens onerosamente adquiridos durante o casamento ou por fato eventual. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam os bens adquiridos onerosamente durante o casamento ou por fato eventual. Fato eventual é sorte. Então, loteria comunica. Grava isso. Fato eventual. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam os bens adquiridos onerosamente ou por fato eventual. Então, o que eu comprar durante o meu casamento, o que eu permutar durante o meu casamento, o que eu investir durante o meu casamento, e se eu tiver a sorte de ganhar na loteria, metade da minha esposa. Porque fato eventual comunica. Grava isso. Só não. Pela regra, comunicam os bens onerosamente adquiridos ou por fato eventual, nós encontramos aquilo que não comunica. Então, não comunica na comunhão parcial de bens. Bens adquiridos antes, evidentemente, e os bens adquiridos a título gratuito, doação ou sucessão, o que eu receber por doação de algum de vocês, muito felizes porque foram aprovados, só meu. A Gabriela não vai ter direito. Se a gente chega lá e fala assim, professor, fui aprovado aqui, fica a sugestão, uma caixa de bombom aqui da Cacau Show, etc. Tá? Tem que ser, Da garoto, aí você está de sacanagem. Isso é aprovação na OAB, Puxa vida, Aí me dá lá aquela bandeja lá de chocolate da Cacau Show, não vou dividir com a Gabriela, porque doação não comunica, tá? Doação não comunica. Eu sou casado no regime da comunhão parcial de bens. Doação não comunica. Ela não tem direito à metade dos meus chocolates. Só meu. É óbvio que ela tem outros artifícios para me obrigar até a dar mais do que a metade da minha caixa de bombom, Mas, como regra, seria isso. Não comunicam os bens adquiridos por título gratuito, doação ou sucessão. O que eu herdar é só meu. Tá? E aí eu peço especial atenção com o último ponto ali. Eu disse que comunicam os bens adquiridos onerosamente. Perfeito, só que não é absoluta essa observação. Por quê? Porque não comunicam os bens, mesmo adquiridos onerosamente, em subrogação de particulares, em substituição. Então, se durante o casamento eu vendo um bem que era só meu,
e com esse dinheiro eu adquiro um outro bem, ainda que eu tenha adquirido onerosamente, só meu. Não comunica subrogados. Não comunica na comunhão parcial de bens o que foi adquirido antes do casamento, o que foi adquirido durante o casamento a título gratuito e o que foi adquirido durante o casamento por subrogação, substituição de bens particulares. Não comunica. O que é que comunica? O que foi adquirido onerosamente, salvo subrogados, o que foi adquirido onerosamente, por fato eventual, então loteria comunica. Beleza, professor, só que eu tenho aquele imóvel que eu recebi antes de casar, e um outro que eu recebi por herança, e esses dois estão locados, né? Então, tá lá, contrato de locação. Os aluguéis comunicam? Sim, sim. Fruto comunica. Benfeitoria comunica, mesmo que decorrente de bem particular. Por isso que a comunhão parcial é o regime mais difícil. Comunica o que eu adquiri durante o casamento a título oneroso, salvo subrogados. Comunica o que eu adquiri durante o casamento por fato eventual, loteria, por exemplo. Comunica o que eu adquiri como frutos, ainda que de bens particulares, aluguel, portanto, por exemplo. E comunica também benfeitorias, realizadas, inclusive, em bens particulares. Não comunica bens de antes do casamento, bens gratuitamente recebidos durante e bens adquiridos em subrogação. Oi. Depende para quem que ele doou. Se ele doou para você, exato. Não, aí é dos dois. Aí é dos dois. Né? Aí tinha que ter falado, pai, doa só para mim, né? Como eu não casei ainda, mas mesmo que eu tivesse casado já, né? Doa só para mim. Se doou como presente de casamento, aí foi para ambos. Né? Mas aí, como é imóvel, né, aí fica mais tranquilo, porque vai ter matrícula, né, vai ter o registro, eu vou ter que analisar no registro do imóvel, na prática. Mas se cair na sua prova, se foi doação para os dois, comunica. Você tem que ficar atento com esse detalhe. Regime da comunhão universal. Comunica tudo. Não, quase tudo. Comunicam os bens presentes e futuros, ou seja, aquilo que eu já tinha ao casar e aquilo que eu adquiri durante o casamento, beleza? Então é quase tudo. Mas tem algumas exceções que você precisa destacar aí. Não comunica, mesmo no regime da comunhão universal de bens. Aquilo que foi adquirido a título gratuito, mas cuidado, com cláusula de exclusão da comunicação. Com cláusula de incomunicabilidade. Se eu sou casado na comunhão universal de bens e você simplesmente me faz uma doação, metade da minha esposa. Se você quer doar só para mim, você vai ter que fazer uma doação com cláusula de incomunicabilidade. Se eu herdo um bem durante o casamento, e só isso, como herdeiro legítimo, metade é da minha esposa. Se meu pai não gosta dela, vai ter que fazer um testamento e gravar de incomunicabilidade. Grave isso. Não comunica no regime da comunhão universal de bens aquilo que foi adquirido a título gratuito com cláusula de incomunicabilidade. Com cláusula de incomunicabilidade. E aí, nesse caso, também não comunicará aquilo que foi adquirido em subrogação. Não? Se esses bens recebidos com cláusula de incomunicabilidade são particulares, vender e adquirir outro, também não comunica. Subrogação. Também não comunicam dívidas anteriores. Dívidas anteriores não se confundem com dívidas passivas. Cuidado com essa expressão. O legislador vai dizer no Código Civil que comunicam os bens presentes, aquilo que eu tinha ao casar, futuros,
E as dívidas passivas. Dívida passiva é dívida contraída durante o casamento. Durante o casamento. Não comunica bens recebidos a título gratuito, com cláusula de incomunicabilidade, subrogados de particulares, bens, ou melhor, dívidas anteriores ao casamento, e aí você coloca uma setinha, não confundir com dívida passiva comunica, e bens gravados de fideicomisso. Ah, professor, o que é fideicomisso? Se você fez sucessões comigo, você tinha que saber, porque a gente falou isso em sala de aula. Agora, se você não lembra, só lembra que não comunica na comunhão universal, porque não tem tempo de a gente falar sobre fideicomisso, né? É assim, fideicomisso não comunica. É uma espécie de substituição testamentária. Tem uma razão porque não comunica. Tá? Então, não comunica bens recebidos a título gratuito, com cláusula de incomunicabilidade, subrogados de particulares, dívidas anteriores ao casamento e bens gravados de fideicomisso. Ah, o que é fideicomisso? Não sei, mas eu sei que não comunica. Bom, é o que você precisa. É? Depende do bem. Depende do bem. Bem imóvel. Não vamos nem entrar no mérito, porque não teria tempo. Outorga eu preciso para bens imóveis. Bens imóveis, inclusive particulares. Móveis particulares não há necessidade. Ok? Participação final nos aquestos. Regime híbrido. Regime híbrido. Por quê? Porque durante o casamento é como se fosse separação. Mas no fim do casamento, por divórcio ou morte, eu vou aplicar as regras da comunhão parcial. Então, pronto. Participação final nos aquestos, regime híbrido. Por isso que é participação final dos aquestos. Final. Por quê? Porque durante o casamento é regime da separação de bens. Para ter liberdade administrativa. Terminando o casamento por divórcio ou morte, nós vamos aplicar comunhão parcial. Então, eu vou fazer uma apuração daquilo que foi onerosamente adquirido durante o casamento, ou por fato eventual, e vou partilhar entre eles. Por isso, regime híbrido. Com a única observação, mesmo na participação final dos aquestos, bens imóveis só poderão ser alienados livremente se estiver expresso no pacto. Se o pacto não falar sobre a alienação de bens imóveis, eu preciso de outorga. Preciso de outorga conjugal para fazer a alienação. Okay? Regime híbrido. Regime da separação, moleza, nada comunica. Pronto. Regime da separação. Beleza. Regime da separação convencional. Também chamada separação absoluta. Se na sua prova cair separação absoluta ou cair separação total, está se referindo à separação convencional, ou seja, aquela escolhida pelos nubentes. E aí, neste regime de separação absoluta, total ou convencional, seria melhor, nada comunica. Só tem que compartilhar os gastos comuns. Nada comunica. Por que eu chamo a atenção dos senhores quanto a isso? Por conta da separação obrigatória. Tem gente que acha que, quando o legislador me diz que o maior de 70 anos tem que se casar no regime da separação obrigatória, que, na pendência de causa suspensiva, o regime é o da separação obrigatória, que, para aquele que depende de decisão judicial para casar, o regime é separação obrigatória, tem gente que acha que essa separação é a mesma da separação absoluta, e não é. Na verdade, gravem isso, separação obrigatória não tem nada a ver com separação absoluta. A separação absoluta é aquela escolhida pelas partes. E aí nada comunica, de fato. Na separação obrigatória, apesar do nome, separação, súmula 377 do STF, diz que comunicam os bens adquiridos durante o casamento. Na verdade, a separação obrigatória é uma comunhão obrigatória. A separação obrigatória se parece muito mais
com a comunhão parcial de bens, porque comunicam os bens adquiridos durante o casamento, a título oneroso ou por fato eventual, do que com a separação. Na separação obrigatória de bens, comunicam os bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Súmula 377 do STF. Ok? Então, gravar, professor, se ela é tão semelhante assim com a comunhão parcial de bens, qual que é a diferença entre a separação obrigatória e a comunhão parcial de bens, além do fato de ser obrigatória? Herança. Herança. No direito de família, não tem diferença entre separação obrigatória e comunhão parcial. Nas duas comunicam os bens adquiridos durante o casamento. A diferença entre elas será quando um dos cônjuges morrer, né? Se esse casamento se extinguir por morte. Aí a gente vai perceber a diferença entre eles. Veja lá algumas questões bem rápidas. Roberta e Ana casaram-se em 2005 pelo regime da comunhão parcial de bens. Em 2008, Roberto ganhou na loteria. E com os recursos auferidos, adquiriu um imóvel no Recreio dos Bandeirantes. Em 2014, Roberto foi agraciado com uma casa em Santa Teresa, fruto da herança de sua tia. Em 2015, Roberto e Ana se separaram. Não vou nem passar para as alternativas agora. Como é que fica ali? As duas casas comunicam? Qual comunica? A fruto da loteria, né? Porque fato eventual, beleza, não tem como errar. Apenas o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes deve ser partilhado. Por quê? Porque foi adquirido com os proventos auferidos de loteria. Fato eventual comunica. Sendo o imóvel situado em Santa Teresa, bem particular, porque recebeu por herança. Ponto. Próxima questão. Rejane, solteira, com 16 anos de idade, órfã de mãe e devidamente autorizada por seu pai, casa-se com Jarbas, filho de sua tia materna. Não tem problema nenhum, o primo pode casar. Sendo ele solteiro e capaz, com 23 anos de idade. A respeito do casamento realizado, é correto afirmar: ele é nulo, anulável, válido, anulável, válido, válido. Ela tem 16 anos de idade, órfã de mãe, o pai autorizou o casamento, e o indivíduo ali, né, o Jarbas, é primo dela, primo pode casar, não problema nenhum. 4º grau colateral, absolutamente válido. Próxima questão. Matias, solteiro e capaz, com 65 anos de idade. E Tânia, solteira e capaz, com 60 anos de idade. Conheceram-se há 1 ano e agora pretendem se casar. A respeito da situação narrada, é correto afirmar: o casamento deles é válido? É. O regime vai ser o da separação obrigatória? Não, né? Porque a idade é 70. 70. Tá? Então, primeiro, poderão casar, e segundo, poderão optar livremente dentre os regimes de bens previstos em lei, devendo celebrar pacto antinupcial somente se escolherem regime diverso da comunhão parcial de bens. Tá? O regime da comunhão parcial de bens é o único que não precisa de pacto. Por isso que a maioria das pessoas são casadas na comunhão parcial. Por quê? Porque fica mais barato. Fica mais barato, já estou gastando bastante com casamento. Né? E quando você casa, você não está preocupado com o fim dele. Como é que vai ficar a partilha? Né? Aí se dá para economizar ali, né, no cartório, a gente economiza. Então, comunhão parcial. Mais barato. Comunhão parcial é mais barato. Os outros são mais caros porque eu tenho que fazer o pacto. E o pacto é instrumento público. O cartório não vai fazer de graça para mim. Aí eu tenho que pagar para fazer o pacto. Né? Nesse caso, podem casar livremente, escolher qualquer dos regimes de bens, devendo fazer pacto antinupcial somente se não for o regime da comunhão. Juliana é sócia de uma sociedade empresária que produz bens que exigem alto investimento por meio de financiamento significativo. Casada com Mário pelo regime da comunhão universal de bens desde 1998 e sem filhos, decide o casal alterar o regime de casamento para o de separação de bens, sem prejudicar direitos de terceiros,
e com a intenção de evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. A alteração do regime de bens mediante escritura pública realizada pelos cônjuges e averbada no registro civil é possível. Certo ou errado? Errado. Escritura pública não, pessoal. Tá? Eu só posso escolher o regime por escritura pública. Alterar só com decisão judicial. A alteração do regime de bens, tendo em vista que o casamento foi realizado antes da vigência do Código Civil de 2002, não é possível. Nada a ver. A alteração do regime de bens mediante autorização judicial, com o pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiro, é possível. Perfeito. São os requisitos para alterar regime. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes de casar, eles... Eita! Acabou? Esperar para... Daqui a pouco a gente falar de morte, né? Aí começa a cair tudo aqui em cima. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes de se casar, ele já era proprietário de 2 imóveis. Em 2006, Sérgio alugou seus 2 imóveis e os aluguéis auferidos, mês a mês, foram depositados em conta corrente aberta por ele, um mês depois da celebração dos contratos de locação. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio máximo da loteria, em dinheiro, que foi imediatamente aplicado em uma conta poupança aberta por ele naquele momento. Primeiro ponto. Os 2 imóveis que ele já tinha antes de casar, comunicam? Não. Os aluguéis comunicam? Sim. E o que ele ganhou da loteria, comunica? Beleza. Não vai errar regime de bens nunca na prova, então. Já está certo, já. Vê lá. Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundo dos aluguéis dos imóveis, uma vez que ambos constituem-se bens comuns do casal. Beleza. Direito das sucessões agora. Ai, sucessão. Sobre o direito das sucessões, nós vamos falar sobre sucessão legítima. E aí, se nós vamos falar sobre sucessão legítima, você lê umas 500 vezes o artigo 1829 do Código Civil. Artigo 1829 do Código Civil nos traz a ordem de vocação hereditária. Confere? Quem está com o código aí aberto? Que de vez em quando começa a dar um nó de número aqui dentro. Artigo 1829 do Código Civil nos traz a ordem de vocação hereditária. E aí o legislador nos diz que é a seguinte. Inciso 1º, é o maior, não é à toa. Tá? Por quê? A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Inciso 1º, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge. Beleza. Eu vejo alguns aqui que estudaram sucessões comigo, já tem um tempinho, né? E na época que eles estudaram comigo, o artigo 1790 ainda estava em vigor. Então, a gente, depois de aprender quase tudo de sucessões, a gente começava a falar do companheiro, que a regra era totalmente diferente. Aí dava um nó, era um show de nota baixa na prova, né? Agora está tranquilo. Ainda bem que você vai fazer a prova da OAB agora, né? Por quê? STF declarou inconstitucional o 1790. Então, atualmente, as mesmas regras aplicadas para cônjuge se aplicam também para companheiro. Tá? Então, companheiro vai herdar igualzinho cônjuge. Primeiro, descendentes mais cônjuge ou companheiro. Professor, por que o inciso 1º é tão maior do que os demais? Porque esse primeiro chamamento,
o cônjuge ou o companheiro só vão herdar a depender do regime de bens. Então, no primeiro chamamento, o regime de bens influencia, só no primeiro chamamento. Se não tiver descendentes, o cônjuge ou o companheiro sempre herdam. Sempre herdam. O regime de bens somente influencia no primeiro chamamento. Então, descendentes mais cônjuge ou companheiro, a depender do regime. A gente já vai ver como é que fica essa questão dos regimes. Não tem descendentes, segundo chamamento, ascendentes, mais cônjuge ou companheiro, independente do regime. Até mesmo se for separação obrigatória. Né? Nenhum de vocês aqui precisam, porque serão advogados, né, renomados, juízes, etc. Mas se algum de vocês estivesse pensando em dar um golpe do baú, né, primeira coisa que você deveria se certificar é se o velhinho lá, ou a velhinha, né, tem descendente. Porque se tiver descendente, você não vai herdar. Agora, se não tiver descendente, aí você já é herdeiro. Mas considerando que o seu digníssimo marido ou sua digníssima esposa tem 87 anos de idade, muito provavelmente ele não tem ascendentes. Né? Então, no terceiro chamamento, além de herdar, você vai herdar sozinho. Não havendo ascendente, terceiro chamamento, só o cônjuge e o companheiro. E é o que mudou o artigo 1790. Né? Porque o companheiro concorria com colaterais. Com a queda do 1790, ele não concorre. Não concorre mais. Tá? Então, descendente com cônjuge ou companheiro, ascendente com cônjuge ou companheiro, só o cônjuge ou companheiro. E aí, não havendo nem cônjuge e nem companheiro, então chamarei os colaterais por ordem, até o quarto grau. Até o quarto grau. Okay? É a ordem de vocação hereditária. Beleza. Direito das sucessões abrange a transmissão de patrimônio em razão da morte. Né? O que significa dizer que, é óbvio, direitos personalíssimos não são transmissíveis por herança. Só se transmitem em razão da morte relações e direitos patrimoniais, propriedade, posse, crédito, débito, só isso que transmite por herança. Com algumas notas, muito embora só se transmita por herança. Direitos patrimoniais, cuidado. Direito autoral, a exploração da obra é transmitida por herança, mas por prazo determinado, 70 anos. Então, se o seu pai é autor de um best-seller aí, ganha muito dinheiro com direito autoral, quando falecer, você receberá por herança a exploração da obra. Só que não é ad eterno. Tem um prazo determinado, 70 anos. Porque quando bater 70 anos, a obra cai em domínio público. E aí qualquer pessoa passa a ter a possibilidade de explorá-la. Então, nota. Segundo, usufruto, uso e habitação são direitos patrimoniais. São direitos reais sobre coisa alheia. Só que esses não são transmissíveis por herança. Quando o usufrutuário morrer, acaba o usufruto. Quando o usuário morrer, acaba o uso. Quando o habitante morrer, acaba a habitação. São 3 direitos reais sobre coisa alheia, portanto, direitos patrimoniais, mas que não são transmissíveis por herança. E, por fim, não dá para a gente falar sobre ela. Mas no caso da enfiteuse, que também é um direito real sobre coisa alheia, se o enfiteuta morrer sem deixar herdeiros, a enfiteuse é extinta. Tá? A enfiteuse é um direito real que não tem mais previsão no Código Civil. Só que a gente ainda fala sobre ela porque ela tem uma característica de perpetuidade. Então, as enfiteuses que foram constituídas no Código anterior, elas vão passando por herança. Só que se o herdeiro, ou melhor, se o enfiteuta morrer e não deixar herdeiros,
não se torna jacente, não se torna vacante, como aconteceria nas outras hipóteses. A enfiteusa é extinta. Ponto. Só isso aqui sobre o objeto do direito sucessório. Algumas terminologias que a gente tem que tomar cuidado. Autor da herança, de cujos, falecido, né, sujeito ativo da relação sucessória. Sujeito passivo é o sucessor. Cuidado, porque nós temos vários sucessores. Primeiro, nós temos os legatários. Legatário não se confunde com herdeiro. Legatário é aquele que recebe coisa certa, determinada. Herdeiro recebe quota parte. Herdeiro recebe porcentagem. Herdeiro, ele recebe uma parte no todo. E eu só vou saber o que isso significa na hora de fazer a partilha. Legatário recebe coisa certa, determinada. Por isso é que só tem legado em testamento. Só tem legado em testamento. Só tem como deixar legado via testamento. Agora, herança pode ser tanto por testamento, porque eu posso ter o herdeiro testamentário, quanto se não houver testamento, hipótese da herança legítima. Tá? Então, legatário é aquele que recebe coisa específica em razão de testamento. Herdeiros, nós temos vários. Herdeiro legítimo é aquele que recebe por força de lei. À luz do artigo 1829, todos esses aqui são herdeiros legítimos. Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colaterais até quarto grau. Todos eles são herdeiros legítimos. Portanto, se eu não deixar um testamento, eles serão chamados conforme esta ordem aqui que nós postamos no quadro. Primeiro, descendentes com cônjuge, não tem descendente, ascendente com cônjuge, não tem ascendente só o cônjuge, não tem cônjuge colaterais. Por essa ordem. Mas todos eles são herdeiros legítimos. Alguns desses, entretanto, são mais do que só legítimos. São necessários. Por quê? Porque eles são obrigatórios. Os herdeiros legítimos necessários, eles têm de pleno direito a partilha de pelo menos 50% do patrimônio deixado pelo autor da herança. É necessário porque é obrigatório. Se você não gosta do seu filho, azar o seu. Porque pelo menos metade do seu patrimônio, ele vai participar da partilha. A única forma de afastar herdeiro necessário é por indignidade ou deserdação. Única forma. Afora a indignidade e deserdação, obrigatoriamente, esses herdeiros necessários, óbvio, de acordo com a ordem de chamamento, participarão da partilha de pelo menos 50%. Por isso que nós afirmamos que os herdeiros necessários, eles têm direito à legítima. E aí, pessoal, toma um cuidado grande com isso. Toma um cuidado muito grande com isso, pelo seguinte: nem todo herdeiro legítimo tem direito à legítima. Grava isso. Nem todo herdeiro legítimo tem direito à legítima. Legítima representa 50% do patrimônio deixado pelo autor da herança. Nem todo herdeiro legítimo tem direito à legítima. Só os necessários. Só os necessários. São herdeiros necessários descendente, ascendente, cônjuge e agora, com a queda do 1790, também o companheiro. Então, desses aqui que são herdeiros legítimos, todos eles, desses aqui que são herdeiros legítimos, esses aqui de cima são ainda necessários. Ou seja, esses aqui são herdeiros legítimos, necessários, portanto, têm direito à legítima. Os colaterais são herdeiros legítimos, porque estão no 1829. São herdeiros legítimos. Mas não têm direito à legítima, porque eles são facultativos. Porque eles são facultativos. Então, eles podem ser excluídos por herança, ou por testamento, melhor dizendo.
Se eu não tenho descendente, ascendente, nem cônjuge, nem companheiro, não gosto dos meus irmãos, eu posso deixar tudo que eu tenho para qualquer outra pessoa, inclusive pessoa jurídica, sem qualquer justificativa. Ah, por que você não vai deixar nada para os seus irmãos? Não interessa. Não te interessa, não precisa justificar. Precisa justificar, porque eles são facultativos. Os de cima não, os de cima são necessários. Estou obrigado. Só tem como afastar esses necessários por via de indignidade ou deserdação. E herdeiro testamentário é aquele que recebe quota à parte por testamento. Regra geral do direito das sucessões, droit de sesine, né, pelo princípio de sesine, a morte abre a sucessão, determina a transferência da propriedade da herança aos herdeiros. Por isso, primeira aula, nós falamos sobre comoriência, né, onde vai influenciar. Ok? Perfeito. Então, vamos lá brincar de sucessão legítima agora, né? Porque dá tempo de fazer algumas contas. Inciso 1º do artigo 1829. Caput, melhor dizendo, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1º. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge, agora, ou companheiro, caiu 1790. Sobrevivente, salvo se casado este, né, ou vivia em união estável este, com o falecido, no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória. Ou, se no regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Se você compreender muito bem as regras dos regimes de bens, pessoal, vocês não precisam decorar isso aqui. Primeiro, você tem que lembrar que esse regime de bens só influencia na herança do cônjuge no primeiro chamamento. E aí depois entenda o seguinte: o cônjuge com descendentes, ou companheiro com descendentes, não herda no patrimônio comum. Por isso que eu falei, se você souber regime de bens, aqui você não erra. Porque com base no regime de bens, você identifica o que é patrimônio comum. Aí você grava. O cônjuge, no patrimônio comum, ele não herda, ele meia. O cônjuge tem metade do que é comum. E a meação do morto vai só para os descendentes. No patrimônio comum, o cônjuge não herda, meia. Pega 50% para ele, ponto. A meação do morto vai só para os descendentes. Onde que o cônjuge ou o companheiro herdam? No particular. Naquilo que era só do falecido. Com base no regime de bens, você vai identificar o que é comum e o que é particular. Identificou o particular? No particular, o cônjuge ou companheiro concorre com os descendentes. No comum, ele meação do morto, só para os descendentes. Aí, veja, com base nessa ideia e com base no inciso 1º do artigo 1829, o que nós temos é isso aqui, ó. Hipóteses de não concorrência. Quando que o cônjuge ou companheiro não herda só meia, ou às vezes nem meia. Quando que ele não herda? Primeiro, se for o regime da comunhão universal de bens. Isso mesmo. Se o regime for o da comunhão universal de bens, o cônjuge não herda. Ah, professor, mas que absurdo, porque é o regime da comunhão universal. Ele não herda, vai sair com uma mão na frente e outra atrás, vai sair com metade de tudo. Só que a título de meação, não de herança. E, na verdade, é uma vantagem tanto, porque além de ser 50% de tudo, sendo meação, isso já é do viúvo. Isso já é da viúva. O que significa dizer que não precisa recolher imposto. Já é meação, já é dele. Eu não aplico o tributo sobre meação, porque não tem transmissão. O tributo é sobre herança, porque está passando do falecido para os herdeiros. A meação já é do cônjuge, já é dele. Então não precisa aplicar o tributo. Além disso, não concorre na herança aquele que for casado no regime da separação obrigatória. Por isso que eu falei, você vai verificar ali se o velhinho, né, se a velhinha tem descendente ou não. Porque se tiver descendente, você não herda.
Aí você vai ter que dar um jeito de manter vivo, né? Por quê? Porque manter vivo e durante o casamento adquirir bens. Vez que, por força da súmula 377, comunicam os bens adquiridos durante o casamento, mesmo na separação obrigatória. Dessa forma, talvez você tenha ameação. Talvez tenha ameação na separação obrigatória por conta da súmula 377. Herança com descendente, não. E também não herdará. Se for o regime da comunhão parcial de bens, e o falecido não deixou nada de particular. Porque aí cá para nós era como se fosse universal, né? O indivíduo faleceu, era comunhão parcial de bens. Só que ele não deixou nada particular. Tudo era do casal. Então a viúva, meia, não herda. Lá em casa vai acontecer mais ou menos isso, né? Meus pais são casados na comunhão parcial de bens. Só que, quando casaram, nenhum dos dois tinha onde cair morto. Tudo que adquiriram durante o casamento. E, portanto, se meu pai falece, minha mãe meia, porque tudo é dos dois, e a ameação do meu pai vem só para nós, os 4 filhos. Minha mãe não herda. Porque comunhão parcial de bens, sem bens particulares. Mas, na verdade, lá em casa vai ter uma exceçãozinha. Visto que tem uma casa que o meu pai recebeu por herança da minha avó. E aí vocês se lembram do que a gente falou agora mesmo? Que na comunhão parcial de bens, não comunica aquilo que foi adquirido por herança. Então, essa casinha que meu pai recebeu de herança da minha avó é só dele. É bem particular. Então, em todo o resto, minha mãe meia, e a meação do meu pai vem por herança para nós filhos, mas nessa casinha que ele recebeu por herança, e é bens particulares, ela herda conosco. Ela herda conosco. Por quê? Porque tem bens particulares. Comunhão parcial de bens com bens particulares. Comunica, ou melhor, concorre, herda. Portanto, se for o regime da participação final nos aquestos, com bens particulares. Se for o regime da separação absoluta, separação convencional, herda. Pô, professor, mas eu escolhi o regime da separação convencional exatamente, né, para a gente não ter vínculo patrimonial nenhum. Não tem como. Não tem como. Porque se você escolher a separação convencional, é herdeiro. Não tem como eu excluir herança, porque é pacta corvina, né? Não posso dispor de herança de pessoa viva. Se você não quer que o seu marido, que sua esposa herde, então casa na comunhão universal. Porque ele não vai herdar. Vai pegar metade de tudo, a título de meia-ação, mas herdar ele não herda. Agora, se você não quer meia-ação, pô, separação convencional. Mas vai herdar. Mas você vai estar morto. Por que você está preocupado? Né? Com o que vai receber? Né? Oi. Bem rápido. Ele vai ter a meação, mas isso não impede dele ser um herdeiro legatário. Primeiro, não existe herdeiro legatário. Né? Legatário recebe por testamento. Exato, nada impede. Posso fazer testamento. Né? Aqui a gente está falando da sucessão legítima. Da sucessão legítima. Eu posso até metade do que eu tenho deixar para qualquer um, inclusive para minha esposa. E aí vai ser herdeira testamentária ou legatário. Problema. Estou falando aqui de sucessão legítima, né? Não fazendo testamento. Não fazendo testamento, se o regime é da comunhão parcial de bens, o cônjuge só herda se o falecido deixou bens particulares. Mas vamos colocar isso aqui em prática. Né? Alguns lembram desses bichinhos aí. Ó. Né? Sim, né, professor? É aquele semestre que eu fiquei de PF. Quem pegou PF de sucessões comigo? Ninguém, só. Para. Só um. Sucessões é moleza. Ah, tá bom. Só que tem mais do que isso, é porque só um teve coragem de levantar a mão. Mas se fosse hoje, eu te dava ponto. Né, pela coragem. Veja lá, senhores. Primeira situação que nós temos aqui, então, de partilha.
Comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens. Pedro faleceu e ele era casado com Adriana. Tiveram 2 filhos, Mateus e Carla. Faça a partilha. Comunhão universal de bens. Patrimônio comum, R$1 milhão. Então, meação para Adriana. R$500 mil para ela de meação. Ela não herda. Meação de Pedro, que vai ser o acervo hereditário, só para os filhos. 250 para Mateus, 250 para Carla. Não é? O rapaz da edição vai brigar comigo depois. Porque toda hora eu vou para lá, vem para cá. Vai ter trabalho para cortar o vídeo. Então, como é que vai ficar ali nossa conta? Adriana, 500 mil de meação. Ela não é herdeira. Meação. Mateus e Carla, os filhos. Herança, 250 mil para cada um. Não tem como errar a comunhão universal. Cuidado com comunhão parcial de bens. É o regime mais difícil. Porque se o regime for da comunhão parcial de bens, pessoal, vocês vão ter que identificar na hora lá, no enunciado, o que é patrimônio comum, ou seja, o que era do casal, e o que é patrimônio particular do falecido. Vocês vão ter que fazer essa distinção. Pode ser que o enunciado já me traga, aí beleza, sonho. Mas pode ser que você tenha que identificar conforme a narrativa, né? Ah, ele tinha isso antes de casar. Então você vai ter que separar patrimônio comum, patrimônio particular. Por quê? Veja lá o nosso caso. Pedro faleceu, deixou um patrimônio comum, então bens adquiridos onerosamente durante o casamento, ou por fato eventual. Patrimônio comum avaliado em R$1 milhão. Mas ele deixou também um patrimônio particular, bens adquiridos antes do casamento, ou durante o casamento a título gratuito, por doação, por herança, avaliado em R$600 mil. Faça a conta. Pessoal, acaba o casamento primeiro. Acaba o casamento primeiro. Se Pedro faleceu, o casamento se extinguiu por morte, primeiro eu tenho que partilhar o casamento. Patrimônio comum, R$1 milhão. Então, a Adriana tem 500 mil de meação. Meação. A meação do morto, só para os filhos. 250 para Mateus, 250 para Carla. Beleza. Agora, no patrimônio particular, o cônjuge concorre. 600 dividido por 3. Mais 200 para Mateus, mais 200 para Carla e 200 de herança para Adriana. Então, a nossa conta, 500 mil de meação, a Adriana vai receber, já é dela, não aplica imposto. 200 mil de herança, concorrência no patrimônio particular. Mateus vai receber 450 mil de herança, Carla 450 mil de herança. Por quê? 250 vem da partilha da meação do morto, 250 para um, 250 para o outro, e 200 mil vem da concorrência no patrimônio particular. Aí eu lembro-me com carinho de quando o aluno colocava assim, Mateus, 250 de meação, 200 de herança. Carla, 250 mil de meação, 200 de herança. Pessoal, filho não meia, né? Cônjuge eu tenho que separar. Meação e herança. Filho não, filho é herdeiro. Por isso que eu vou somar aquilo que partilharam da meação do decujus, meação do decujus, partilharam, e a concorrência do particular. Ok? Separação convencional. Olha só como é que muda o detalhe. Pedro faleceu deixando um patrimônio particular de 1.200.000. Porque é separação convencional, não comunica. Então, ele faleceu deixando um patrimônio particular de 1.200.000. Adriana, meia? Não, não é particular.
Meiação é metade do comum. Ela herda? Herda. Aqui ela vai herdar em igualdade com os filhos. 1.200.000 dividido por 3. Cada um receberá 400 de herança. De herança. Mas e se o regime fosse o da separação obrigatória de bens? Né? A Adriana não seguiu a minha dica, casou-se com Pedro com 90 anos de idade, só que Pedro tinha 2 filhos, Mateus e Carla. E ele morreu na lua de mel, então não deu nem para adquirir bens durante o casamento. Né? Ele morreu na lua de mel, deixando ali um patrimônio particular de 1.200.000. E aí? A Adriana meia? Não, porque não adquiriu bens. Poderia meiar. Súmula 377, poderia, no nosso caso não. Ela herda? Também não. Né? Sem meiação, sem herança. 600.000 de herança para Mateus, 600.000 de herança para Carla. E tem gente que fala que sucessão é difícil, né? Não é. Aí, se não tivesse Mateus nem Carla, e nem descendentes, né, não tivesse netos, por exemplo, nenhum, aí eu iria para o segundo chamamento, né? Ascendentes, ela herdaria. Ela herdaria. Tá? Por isso que eu pedi para vocês, mas circula umas 500 vezes em volta do regime de bens que eu coloquei aqui. Ó. O regime de bens só influencia na herança no primeiro chamamento. Exatamente. A partir do segundo chamamento, o regime de bens só define o que é meiação da viúva. Vai herdar. Todo o resto vai herdar. Né? Então, nesse caso, ela herdaria. Tem gente que fala que é difícil. Isso não é. Né? Só que, apesar de não ser difícil, na hora da sua prova, torça para o indivíduo ter deixado só 2 filhos, 3 filhos, né? Ou 2 netos, 3 netos. Porque se bateu 4, aí você vai ter que redobrar a atenção. Por quê? Porque o legislador traz aqui uma regrinha acerca do direito de 4ª parte que o viúvo tem quando herda. O legislador nos diz o seguinte: quando da concorrência com descendentes, o cônjuge sobrevivente herdará pelo menos 1/4. Pelo menos 1/4. Que também é o mesmo de 25%, tá? Bom falar, porque direito a gente não é muito bom de conta, né? Por isso que os números são tudo redondo aqui. Né? 1/4, 25%, pelo menos. O que eu quero que você anote, né, de vermelho, grife aí, de rosa-choque no seu vadimeco, receberá pelo menos 1/4 se todos os descendentes do falecido também forem descendentes da viúva. Se tiver um ali que não é, caiu por terra a 4ª parte, partilha igual. Pronto. Pega o número de pessoas, partilha igual. Todos os descendentes do decújus, descendentes da viúva ou do viúvo. Aí ela vai receber, ou ele vai receber, pelo menos 1/4 da herança, naquilo em que concorrer. Naquilo em que concorrer. Olha o texto da lei, para você fazer a marcação. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Por isso que a gente partilhou igualzinho até agora. Não podendo, aí você já começa a marcar, não podendo a sua quota ser inferior à 4ª parte da herança. Vírgula. Aí até aí você marcou de amarelo, né? Vírgula. Aí é rosa agora. Se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos que sucederem por cabeça. Aí não precisa nem marcar. Vírgula. Amarelo. Não podendo a sua quota ser inferior à 4ª parte da herança. Vírgula. Rosa. Se for ascendente dos herdeiros com quem concorre. Ou seja, se for o ascendente de
todos os herdeiros do decúrios. Vamos aplicar isso aqui em conta. E olha lá. Todos os descendentes são comuns. Pedro morreu, era casado com Adriana, e com a Adriana teve 4 filhos. Então, todos os filhos também são de Adriana. Maria, Joana, Leonardo e José Pedro. Putz, pareceu 4 aqui. Agora sujou, né? Beleza. Ele morreu e deixou um patrimônio comum de 800 mil. E um patrimônio particular também de 800 mil. Bora para a partilha. Acaba o casamento primeiro. Se Pedro morreu e o patrimônio comum era avaliado em 800 mil, 400, meação de Adriana. Pronto. A meação de Pedro, só para os filhos. 400 dividido por 4, 100 mil para cada um. Beleza. Resolvemos a primeira parte. Agora, a Adriana concorre com os descendentes no patrimônio particular, que é avaliado em 800 mil. Beleza. Todos os filhos são dela. Então, ela vai receber pelo menos 1/4. Quanto que é 1/4 de 800 mil? Hã? 200? 2 pessoas, pô. Aí complica, né? Quanto que é 1/4 de 800? Ah, professor, eu não sei fração. Coloca em porcentagem. Quanto que é 25% de 800 mil? Né? 200. Ela vai herdar 200 mil. Quanto que sobra? 600. Nossa, hein? Que beleza, hein? 600 dividido por 4. 150. Beleza. Então, Maria vai receber mais 150. Joana mais 150. Leonardo mais 150. José Pedro mais 150. Vamos lá a resposta. Adriana, 400 de meação. Como ela tem 1/4 do patrimônio particular, 200 de herança. Maria, Joana, Leonardo e José Pedro, 250 mil cada um. 100 da partilha da meação, 150 da partilha do patrimônio particular. Ok? Se a filiação fosse híbrida, ou seja, se José Pedro era filho de Adriana também, mas o resto era só filho do falecido. Ou, se todos os descendentes eram do falecido, aí não tem 4ª parte. Aí não tem 4ª parte. Aí eu volto para a regra. Acaba o casamento, 400 mil para Adriana, de meação, 400 mil dividido entre os 4 filhos. 100 para cada um. E eles vão concorrer em partes iguais no patrimônio particular. Que dá quanto? 800 por 5? Ah, isso aí já não é número redondo, né? Poxa vida. Quanto que dá? 160, exatamente. Né? Então, nesse caso, a Adriana, 400 de meação, 160 de herança. E cada um dos filhos, 260 de herança. Beleza? Ok. Aguenta aí, relógio. Não passa não, porque ainda tem mais coisa para falar. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Não tem descendentes? Ascendentes. Independentemente do regime. Independentemente do regime. Eu vou aplicar o regime para tirar aquilo que já é do viúvo. Meação. Todo o resto é herança. E aí, partilha lá entre os ascendentes. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Beleza, vamos lá aplicar. Se o indivíduo falecer sem deixar cônjuge, que beleza. Facilitou minha vida, né? Porque o problema é o cônjuge. Deixou pai e mãe, 50% para cada um. Deixou só pai, ainda que tenha avós, não chama os avós. Não tem representação subindo. Tá? Não tem representação subindo. Então, 100% para o pai. Beleza. Não tem pai, não tem mãe, deixou os avós. Aí, beleza. Pode marcar um asteriscozinho assim, para você tomar um cuidado. Se os 4 avós estiverem vivos, beleza. Ai, galijo, né? Porque aí eu divido igual. 25% para cada um. Se 3 avós estiverem vivos, aí a história muda.
Por quê? Porque um vai receber mais do que os outros. A questão é a seguinte, pessoal. Na linha ascendente, a partilha acontece por linhas. Uma parte da herança, se não tiver cônjuge, para ficar fácil, 50% da herança vai para a linha paterna, 50% vai para a linha materna. Quando é pais, moleza. 50 para a mãe, 50 para o pai. Se a mãe já era morta, 100 para o pai. Não chama avós. Agora, se não tem pais, essa conta influencia na herança dos avós. Porque 50% vai para os avós paternos, 50% vai para os avós maternos. Se eu tenho 3 avós vivos, um deles vai receber mais do que os outros. Eu não vou dividir por 3. Eu não vou dividir por 3. Aquele que estiver sozinho na linha, que é o nosso caso aqui, ó, o indivíduo morreu, não deixou pai, não deixou mãe. Beleza. Tem um avô paterno, metade para ele. Está sozinho na linha. Os 2 avós maternos estão vivos. 50 dividido por 2, 25, 25. Então, um deles vai receber mais. Por quê? Porque entre os ascendentes, a partilha acontece por linhas. Por linhas. Na verdade, só vai influenciar, esse é o número. Tá? Se você não captou a mensagem, não entendeu, você decora isso. 3 avós. Ponto. Esse é o número. Porque se eu tiver só um avô, 100% é dele. Independente se tem bisavós. Se eu tenho 2 avós, não interessa se estão na mesma linha ou linha separada. 50, 50. Se os 4 avós estão vivos, 25, 25, 25. Se 3 estiverem vivos, um vai receber mais do que o outro, do que os outros. Esperto com relação a esse número. Ah, professor, mas tem cônjuge. Beleza, vamos fazer com ele, não tem problema, a gente faz. Só que lembrando o seguinte, cônjuge com ascendente herda sempre. Cônjuge com ascendentes herda sempre. Não tem essa influência de regimes. Então, se Pedro morreu, não deixou filhos. Deixou a esposa, Adriana, João e Maria, seus pais. Eram casados na comunhão universal de bens. 1 milhão de patrimônio comum. Primeiro acaba o casamento. Porque metade desse patrimônio já é de Adriana por meação. Então, 500 mil para Adriana, meação. E agora que muda a história. A meação do falecido, que é a herança, vai ser dividida igualmente entre ascendentes e viúva. Agora ela herda. Com descendentes não herda na comunhão parcial. Com ascendentes, sim. Então ela tirou aquilo que já era dela, meação, 500 dividido por 3, 166 mil para cada um. Está ali. Ah, mas esse era o regime da comunhão parcial. Mesma coisa, pessoal. Acaba o casamento. Acaba o casamento primeiro. Patrimônio comum, 1 milhão. Metade já é de Adriana, 500 mil. Soma todo o resto. Ela tem meação do que é comum, tá, pessoal? Do que é particular não tem meação. Patrimônio comum, 1 milhão de reais, 500 mil de meação. Os 500 da meação do decújos serão somados com o patrimônio particular, que era 700. Beleza. 1 milhão e 200. Dividido por 3, 400 para cada um. Ai, professor. Beleza, né? Aí você vai acertar, tá? Você vai lembrar disso aqui. Ainda bem que está gravando, né? Porque você acelera tudo, passa para a parte final e assiste de novo. Se morreu, separação convencional, deixou patrimônio particular de 1 milhão e 200, pô, não tem meação. Se é separação convencional, não tem meação. Não tem meação. Pega o dividido por 3. 400, 400, 400. Se é separação obrigatória, mesma coisa. Porque com ascendentes o cônjuge herda, sempre. Mesmo se for separação obrigatória. Então, se eram casados na separação obrigatória, o indivíduo deixou um patrimônio particular de 1 milhão e 200, nesse caso não tem meação, né? Porque o patrimônio particular, dividido por 3, 400, 400, 400. Beleza.
Não tem ascendentes, o cônjuge recebe sozinho. Não tem ascendentes, o cônjuge recebe sozinho. Não toque esse negócio. Só chama a atenção, senhores, com relação ao detalhe. É preciso dar uma acordada. Alguém leu 1230 para mim, bem alto e claro. – 1230. Eu não coloquei ele aqui, não. Pode? A propriedade do solo não abrange... Não, 1200, não, 1830. Não, que 1200, lá em direito das coisas. 1830. Esse também é importante, mas a gente vai falar na live. É porque eu já estou preparando a live de vocês. Já. 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. O que eu quero que você marque aí é 2 anos. Tá? O cônjuge, ele herda com descendentes a depender do regime. Não tem descendentes, ele sempre herda, salvo se estavam separados judicialmente. Ninguém mais separa judicialmente. Desde 2010, porque eu posso fazer o divórcio direto. Mas aí cuidado com a separação fática. Porque se eles estavam separados de fato, após 2 anos o cônjuge não é mais herdeiro. Até 2 anos, ainda é herdeiro. Passou de 2 anos, não é mais. Ok? Beleza. Não tem cônjuge, colaterais. Finalmente, colaterais. Agora é molezinha, professor, porque eu chamo por ordem. Né? Se não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, chamo os colaterais por ordem. Irmãos, 2º grau, colateral. Não tem irmãos, 3º grau. Aí cuidado, sobrinho tem preferência. Sobrinhos. Não tem sobrinhos, tios. Não tem tios, primos, tio, avô, sobrinho, neto. Show de bola. Quem dera, né? Quem dera, né? Por quê? Porque não é tão fácil partilhar entre irmãos assim, né? Porque você sabe que, embora todos os filhos sejam iguais, irmãos nem sempre. Todos os filhos são iguais. Artigo 226 da Constituição Federal. Não interessa se é adotivo, se é consanguíneo, se é socioafetivo. Todos os filhos são iguais. Então, em relação aos pais, não tem diferença. Irmãos nem sempre são iguais. Porque nós temos irmãos bilaterais, ou germanos, que são aqueles de mesmo pai e mesma mãe. E os irmãos unilaterais, que são aqueles só de mesmo pai, unilateral consanguíneo, ou só de mesma mãe, unilateral uterino. E esta classificação influencia aqui no direito sucessório. Por quê? Porque o legislador vai me dizer que, veja bem, se o indivíduo não é na herança dos pais, filhos são iguais, irmãos é que nem sempre. Se o indivíduo falecer, não deixar descendente, não deixar ascendente, não deixar cônjuge nem companheiro, vou chamar os irmãos dele. E aí, nesse caso, o legislador nos diz que os irmãos bilaterais receberão o dobro da quota à parte dos unilaterais. É aí que influencia. Irmão de mesmo pai e mesma mãe recebe o dobro da quota à parte do irmão só de mesma mãe. Show de bola, professor. Né? Conta facinha de fazer. Né? Facinha, só se jogar em fração, você resolve o problema. Né? Se o indivíduo morreu, deixou um irmão de mesmo pai e mesma mãe, e um irmão só de mesma mãe, sem testamento, quanto que cada um recebe? Aí, na minha prova, tem aluno que coloca assim, ó, um recebe 75%, o bilateral recebe 75%,
Né? E o unilateral recebe 25. Em que mundo 75 é o dobro de 25? O bilateral recebe o dobro do unilateral. Ah, professor, então moleza. Um recebe 50, o outro recebe 25. O que eu faço com os outros 25? Para o município? Né? Já sente. Você vai ter que colocar isso aqui em fração. Como eu imagino que boa parte de vocês não lembra como é que faz fração, então, é o seguinte, na sua mente, você pode fazer no seu caderno também, de prova, não tem problema. Tá? Dobra a quantidade de bilaterais. Porque eles vão receber o dobro. Então, dobra a quantidade de bilaterais. Nesse caso nosso, se o indivíduo deixou um irmão bilateral e um unilateral, dobra a quantidade dos bilaterais, 2. Mais o unilateral, 3. 100 dividido por 3 dá 33,3%. Essa é a cota dos unilaterais. Então, aquele unilateral vai receber 33,3%. O dobro, 66. 33,3 mais 66,6, 100%. Né? E 66 é o dobro de 33. Agora fechou nossa conta. Mas vamos colocar aqui em prática aqui, né? E bem, o indivíduo faleceu, deixou uma herança de 1.200.000, 2 irmãos bilaterais. Sonho. Por isso que não vai acontecer na sua prova. Né? Mas deixou lá 2 irmãos bilaterais. Moleza, eles têm direitos iguais, 600.000 para cada um. Show. Ele faleceu, deixou 1.200.000, um irmão bilateral, um irmão unilateral. Quanto cada um recebe? Dobra a quantidade de bilaterais. 2. Soma com o unilateral. 3. Quanto que é 1.200.000 dividido por 3? 400, não é? Essa é a cota do unilateral. Dobra, vai receber o dobro. 800. O bilateral vai receber dos 800.000. O unilateral, 400. 800 com 400 dá 1.200.000. E 800 é o dobro de 400. Beleza, agora eu cumpri a lei. Pedro morreu e, na verdade, ele deixou 2 irmãos bilaterais e um unilateral. Dobra a quantidade dos bilaterais. 2 para 4. 4. Mais o unilateral, 5. Divide 1.200.000 por 5, dá quanto? 200 e? Beleza. 240 é a cota do unilateral. 1.200.000 dividido por 5, 240 é a cota do unilateral. Dobra isso, 480. É a cota de cada um dos bilaterais. Deixa eu ver se tem outro. Não tem. Né? Dobra a quantidade dos bilaterais. Lembra disso na sua mente. Vamos colocar isso aqui em questão. Se ele tocar essa campainha agora, vocês não saem porque me fizeram começar a minha aula 10 minutos mais tarde. Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. O único parente de Antônio é seu irmão João, com quem almoça todos os domingos. Beleza. Antônio não possui outros parentes, nem cônjuge ou companheiro. Antônio procura você, na condição de advogado, e indaga se a vontade dele é tutelada pela lei. Se ele pode fazer o testamento deixando tudo para a instituição de caridade. Ele pode? Pode. Por quê? Porque o irmão dele, embora seja herdeiro legítimo, é facultativo. Facultativo, não tem obrigação de deixar nada para ele. Né? Então, Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro necessário. Cuidado! Se colocar lá, embora, porque seu irmão não é seu herdeiro, aí está errado. Ele é legítimo, só que ele não é necessário. Esther, viúva, tinha 2 filhas muito ricas, Marina e Carina.
Como as filhas não necessitam de bens, Esther deseja beneficiar sua irmã Ruth, por ocasião de sua morte, destinando-lhe toda a sua herança, bens que vieram de seus pais, também pais de Ruth. Esther o procura como advogado ou advogada, indagando se é possível deixar todos os seus bens para sua irmã. Deseja fazê-lo por meio de testamento público, devidamente lavrado em cartório de notas, porque suas filhas estão de acordo com esse seu desejo. Assinale a opção que indica a orientação correta a ser transmitida. Esther pode fazer um testamento deixando tudo para sua irmã? Não. Mas as filhas dela estão de acordo. Não, não pode. Ainda que as filhas dela estejam de acordo, e ainda que elas assinem junto, não é possível dispor de herança de pessoa viva. Então, essa concordância das filhas é nula. Depois que morrer, aí as filhas podem doar para ti, não tem problema nenhum. Mas se elas não quiserem, né? Porque elas são herdeiras necessárias. Então, ela só pode deixar até 50% da herança para a irmã, não pode deixar tudo. Não, resposta correta, Esther pode dispor de 50% do seu patrimônio em favor de Ruth, cabendo os outros 50% necessariamente às suas filhas, Marina e Carina, na proporção de 25% para cada uma. Márcia era viúva e tinha 3 filhos, Hugo, Aurora e Fiona. Aurora, divorciada, vivia sozinha e tinha 2 filhos, Rui e Júlia. Márcia faleceu e Aurora renunciou à herança da sua mãe. Sobre a divisão da herança de Márcia, assinale a alternativa correta. Essa aqui nem eu tinha me lembro de ter feito ela recentemente, de colocar aqui no quadro. Igual você vai fazer. Márcia era viúva e tinha 3 filhos. Hugo, né? Então você vai fazer lá na sua prova. Márcia era viúva, tinha 3 filhos, Hugo, qual que é a outra? A Aurora e Fiona. A Aurora, divorciada, vivia sozinha e tinha 2 filhos, Rui e Júlia. Rui e Júlia. Márcia faleceu e a Aurora renunciou à herança de sua mãe. Ficou beleza. Achei que era mais difícil. Veja bem, senhores, ponto importante. Isso aqui eu quero que vocês anotem. Tem 4 institutos no direito das sucessões que, embora se assemelhem, a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Quais sejam? Pré-morte, indignidade, essa questão, como eu não lembro de ter resolvido, tomara que o gabarito que eu coloquei ele está correto, né? Deserdação e renúncia. Isso pode colocar em caixa alta, a tal da renúncia. Esses institutos, eles se assemelham de certa forma, porque nesses casos aqui, o herdeiro direto não recebe, né? Aquele que é pré-morto está morto, pois não vai receber. Foi indigno, não vai receber. Então, o indivíduo diretamente não recebe. Qual que é o cuidado que eu quero que vocês tenham? Na pré-morte, indignidade e deserdação têm direito de representação. O que é representação? A quota do pré-morto, a quota do indigno, a quota do deserdado passa para os seus descendentes, que vão representá-lo. Tá? Então, nesses 3 primeiros, tem representação. Na renúncia, não tem representação.
Não tem representação. Não significa que os filhos não possam herdar. Poderão se for por direito próprio. Não tem representação. Então, nesse caso, a Aurora renunciou, né? Ao renunciar, a quota que dela seria não passa para os seus filhos. A quota dela será dividida entre os outros herdeiros. Por isso, 50% vai para Hugo, 50% vai para Fiona. Se ela tivesse matado a mãe, e por conta disso, ainda não, segura aí. E por conta disso, for ser declarada indigna, aí na indignidade tem representação. Os 33 dela passariam para os filhos. 16,6, que é 33 por 2, né? Se ela tivesse matado a mãe, por conta disso foi declarada indigna. Se ela tivesse agredido a mãe e por conta disso foi deserdada, ou se ela tivesse morrido antes da mãe, a quota dela passaria para os seus descendentes por representação. Como ela renunciou, na renúncia não tem representação. Então vai para os de mesmo grau. Torci agora para estar certo aqui o meu gabarito, né? Então, diante da renúncia de Aurora, a herança de Márcia deve ser dividida entre Hugo e Fiona. Estava certo. Cabendo a cada um metade da herança. Ou seja, os filhos de Aurora nada recebem. Ok? Tem outras questões ali? Aí depois vocês vão fazendo qualquer dúvida. Pode me mandar lá no Instagram, para eu não pegar o intervalo de vocês. Tá? E no finalzinho, eu imaginei que não daria tempo, no finalzinho, tem lá a relação de indignidade e deserdação. Aí você dá uma lidinha em quais são as hipóteses de indignidade e de deserdação. Ok? Até mais, senhores. Bom intervalo. Clique like.